ao longo dos últimos anos, né, sempre ficou um voto, dois votos, Isso, né? Tanto que teve na última eleição. Mas eu nem vi. Estamos de volta, estamos aqui conversando. Eu estou conversando com o desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o Dr. Walter de Almeida. E na minha crônica do início, eu contei aquela historinha da questão da burocratização, né? É impressionante como o título de eleitor vale para tudo, menos a obrigatoriedade de levar para votar. Realmente, o Congresso aprovou recentemente a necessidade de 2 documentos. Era do título e de um documento oficial com foto. E, por fim, o Supremo acabou entendendo que o título é dispensável e todos podemos Isso não é uma jurisprudência? Nova, bastante nova. É a última decisão do STF. Mas, melhor dizendo, eu não posso utilizar isto como uma jurisprudência, até mesmo para marcar a posição. Se eu for renovar meu passaporte e a polícia exigir, e eu ia dizer, não, momento. Sem dúvida, não vejo condição nenhuma de se exigir o título de eleitor para se extrair o passaporte. Não vejo mais condição dessa necessidade. Banalizou. Não digo banalizou, mas tipo assim, tirou a sua validade fundamental. O título vai acabar não tendo valor nenhum atualmente, mas quando me perguntaram várias vezes isso, eu sempre disse, vá às eleições com a carteira funcional, de identidade, etc. Leve o título, até simbolicamente. É um documento de mostrar, olha, eu sou cidadão, eu tenho um título, embora não seja necessário. E daqui para frente, quando houver a urna biométrica, a identidade biométrica, nem documento algum vai ser necessário, basta você colocar os seus dedos para verificar. Inclusive, para tirar a carteira hoje de motorista, para renovar, você coloca uma série de códigos, vai ser né? Assim, para votar também, não vamos precisar nem de título, nem de documento. A determinação na lei é que até 2018 nós tenhamos toda a identificação biométrica dos eleitores brasileiros. O senhor sente-se também vítima da burocratização? Sinto, e está entranhada na nossa alma, inclusive do judiciário, vamos dizer a bem, não estou excluindo o judiciário, que é um poder até agora extremamente burocratizado, um poder de muito papel. Agora estamos entrando na era da eletrônica, dos documentos eletrônicos, etc. Sempre foi muito burocratizado. Eu vi a sua crônica e achei muito oportuna. A Arca de Noé, se fosse depender da burocracia, nunca teríamos arca alguma, não é? Mas me lembro desse episódio até para relatar que, se estão lembrados, há muitos anos, é verdade, já se tentava desburocratizar a administração federal. E, surpreendentemente, criou-se o Ministério da Desburocratização. Quer dizer, criou-se um órgão para burocratizar a desburocratização. Isso é incrível. Isso é de uma imaginação fantástica. Extraordinário. Tudo aqui nós achamos que temos que criar um órgão para justamente desorganizar, mas tem que criar um órgão. Precisa criar um órgão. Criação de órgão é essencial. Voltando às eleições de São Paulo, desembargador, eu não poderia passar essa entrevista sem tratar de um candidato meio que emblemático e que eu sei que dá sempre muito trabalho ao TRE, né? Paulo Maluf. Como é que foi o comportamento dos opositores dele nessas eleições a nível judiciário? A situação do Paulo Maluf é a seguinte. Ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça por improbidade administrativa. As decisões do Tribunal de Justiça, das câmaras do Tribunal de Justiça, são por maioria ou por unanimidade. São 3 desembargadores que votam. 2 condenaram Paulo Maluf, 1 o absolveu. Então, quando chegou o pedido de registro dele no TRE, o TRE é que procede aos registros, verificamos na última lei de inelegibilidade, a lei complementar 135, um dos seus itens dizia, não se pode deferir o registro quem tenha condenação por um colegiado, justamente não de um juiz de primeira instância, que era o que aconteceu com o Paulo. Ele foi condenado por um colegiado do Tribunal de Justiça. Então, por 4 votos a 2... Desculpe, o colegiado tem algum número para ser considerado um colegiado? Que, tipo, mais de um já é um colegiado? Sim, é que nunca são, sempre são 3. No Tribunal de Justiça, as suas câmaras, os casos são decididos sempre por 3. Por isso que é colegiado. Então, 3 já é o colegiado. 3 é um colegiado.
Então, 2 condenaram, 1 absolveu. Mas então ele foi condenado por um colegiado, não por unanimidade, por maioria absoluta. Ele pediu o registro e nós, por 4 votos a 2. Nós somos 7 juízes, um se declarou impedido por razões pessoais, então éramos 6 juízes que iríamos julgar o pedido de Paulo Maluf com relação ao seu registro. 4, inclusive eu, entendemos que ele se enquadrava na inelegibilidade da lei. Por quê? Porque ele já havia sido condenado por um colegiado. 2 entenderam que não, porque ainda não havia uma decisão definitiva, porque daquela decisão, por ter sido 2-1, caberia um outro recurso que chama de embargos infringentes. Então, esses 2 entenderam, não, ele ainda não está condenado por um colegiado. Nós entendemos, sim, que no estrito termo da lei, interpretando a lei de acordo com o que pareceu mais justo a nós 4, ele já estava condenado por um colegiado, independentemente de ter um outro recurso lá. E, naturalmente, ele se valeu deste fato de ter sido condenado não por 2, mas de faltar o julgamento dos embargos para recorrer ao TSE e dizer, não, eu ainda não estou condenado por um colegiado, ainda falta a decisão dos embargos. Estamos aguardando a decisão do TSE sobre este tema que envolve exatamente, precisamente a lei de ficha limpa, a chamada lei da ficha limpa. Mas o TSE vai decidir sobre se aceita aquele recurso sobre a questão do embargo? Não, o TSE ou vai ele vai dizer, ele já vai votar o caso, né? O caso. Ele vai dizer assim, não, ele não vai, porque aqui o recurso de embargos é julgado pelo próprio Tribunal de Justiça, pela própria Câmara, com mais 2 juízes, para dizer se recebe. Não, mas o TSE embargos. vai dizer se aceita esse resultado? Não,